Olá, alunos! Estamos começando mais uma videoaula da disciplina de Análise e Contratação de Crédito Rural, do professor Altamir Timóteo. E hoje nós recebemos no nosso estúdio o Luiz Ademar Panzer, que é vice-presidente do Sistema Cressol. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco qual que é a importância dessa disciplina e por que o nosso convidado está aqui hoje no estúdio, o que ele vai falar para a gente? Bom, inicialmente a disciplina foca em investimentos, de uma forma geral, os investimentos que o agricultor precisa para sua propriedade, que nada mais é do que uma empresa, E a importância do diretor aqui na entrevista é que ele tem noção do conhecimento da área, com o crédito rural. Tudo bem, vice-presidente? Tudo bem, satisfação poder estar aqui contribuindo nessa matéria. Eu acho que é de grande valia, até pelo conjunto de crédito que a Cressol opera com seus cooperados, e muitos dos educandos, tanto de aperfeiçoamento quanto de especialização, são pessoas que estão diretamente envolvidos ou na formalização da operação, e também temos alunos que são cooperados ou filhos de cooperados. Então é de fundamental importância esclarecer alguns pontos sobre esse tema que é os investimentos. Tá certo. O senhor poderia começar comentando sobre os modelos de projeto que a Cressol opera? Bom, dentro da Cressol nós trabalhamos, quando se trata de investimentos, de créditos mais estruturantes, organizamos sempre de forma que haja uma compreensão por parte do tomador do crédito em relação ao profissional de ATER, de assistência técnica. Então, nenhum projeto de investimento, quando se trata de valores mais estruturantes, acontece de maneira isolada somente com o atendente ou analista de negócio. E esses projetos, então, são construídos e desenvolvidos lá na propriedade do agricultor, onde que a família ajuda a discutir e estruturar qual que é a melhor maneira. Então, dentro disso, podemos ter lá um projeto totalmente independente de qualquer outra atividade que desenvolve. Temos projetos que são totalmente exclusivos na propriedade, onde que se opta por apenas um investimento e foca naquilo. E temos projetos dependentes, onde que também compra-se a máquina, mas a máquina por si só não vai dar resultado. Então, necessariamente, é preciso ter os implementos. Então, são várias formas de projetos, mas sempre acompanhado por um profissional de ciências agrárias. Sim, professor, o senhor estava comentando, o senhor já trabalhou em outros bancos que ofereciam crédito para as pessoas, O que é bom um cliente levar em consideração que o banco vai exigir dele quando ele vai pedir um crédito? Principalmente um planejamento. Ele precisa ter um planejamento que aquele investimento vai proporcionar que receitas para ele. E dentro dessas receitas, quais são os custos. Então, esse é um fundamental, que é preciso ter em consciência a hora que ele for investir. Então, muitas vezes, o proprietário só quer comprar um equipamento ou alguma coisa sem fazer um planejamento. Eu preciso realmente disso? Então, eu acho que o banco, a Cressol, de uma forma geral, analisa essa parte. Então, tem que ver essa capacitação do proprietário em trabalhar com o investimento se realmente é necessário. Luiz Ademar, o senhor poderia comentar quais os procedimentos que um analista de crédito na Cressol passa para alguém que vai pedir um financiamento, alguma coisa lá na Cressol? Sim. Primeiro, tem que ver se há aptidão para desenvolver aquela atividade, porque a agricultura, por muito tempo, principalmente na pequena propriedade, se operou uma agricultura de subsistência. Poucas vezes se preocupou em operar com a atividade no rural, da agricultura de pequena escala, para ver se aquilo para transformar aquilo num negócio de viabilidade econômica. Então há uma situação cultural ainda dentro da opinião do agricultor que muitas vezes, eu vou fazer, depois eu vejo se dá lucro. Então por isso da importância de nós ter inserido um profissional de ciências agrárias que, além de fazer a análise do cálculo da viabilidade do negócio, trabalha toda a questão relacionada à aptidão. Se tem aptidão para desenvolver aquela atividade, então essa é uma das questões que é analisada. Em segundo passo, se existe mão de obra para desenvolver aquela atividade, também é conversado com a família e com o agricultor, que é o proponente do financiamento, se aquela atividade tem mercado, ou se o mercado é sazonal.
e se o período que vai fazer a colheita para que ele vai comercializar coincide com o período do vencimento da modalidade de crédito que ele está fazendo. Então há toda uma sequência, mas começa desde a aptidão, desde a comercialização, para não fazer uma aposta desse investimento e sim tornar isso algo viável e lucrativo do produtor. A presença desse profissional das ciências agrárias com certeza aumenta muito mais a segurança da cooperativa de que o dinheiro está sendo bem investido. Essa é a grande razão, né, de ter um profissional de ciências agrárias, porque ele faz muito o papel também de um aconselhador, um orientador, e não necessariamente somente um profissional que faz contas matemáticas. Então isso é fundamental. Eu acho que o projeto por si só é algo que vem para a Cressol como para juridicamente formalizar o dossiê da operação. Então isso exige que seja feito por um profissional de ciências agrárias, mas não necessariamente que é só por causa disso que nós contratamos. De fundo, a Cressol preza muito pela preocupação de não comprometer que o agricultor, ao vencer o financiamento, tenha que vender o que ele já tinha para pagar o que ele apostou. E o investimento tem que ser algo que se pague, que o financiamento tem que dar retorno para ele conseguir viabilizar e pagar aquilo que ele tomou emprestado. Isso não é tão comum em outras instituições financeiras ter esse profissional, né? Acho que como a Cressol emprega essa situação de solidariedade no próprio nome, que é crédito solidário, ela tem essa preocupação com o ser humano enquanto cooperado que faz parte e forma a instituição. Talvez a instituição financeira tradicional ela trabalha com o cidadão como mero cliente que enxerga nele o potencial de lucro. A Cressol também quer que viabiliza, quer que ele dá retorno, mas trabalha muito a lógica do desenvolvimento, tanto do cooperado, tanto quanto da comunidade onde ela está inserida. Talvez essa seja a grande lógica do diferencial da Cressol em relação ao sistema financeiro tradicional. Sim. Professor Altamir, existe muita diferença na análise de crédito de um pequeno produtor e de um grande produtor? O grande produtor já tem toda uma estrutura formada, né? O pequeno produtor, normalmente, ele tem poucas possibilidades de crescer se não tiver uma ajuda, no caso nosso aqui, específico da Cressol. E a diferença, muitas vezes, do pequeno é que ele procura honrar os compromissos. O grande, muitas vezes, fica manobrando situações e, às vezes, fica mais difícil de quitar o financiamento. Veja bem, né? Eu trabalhei muito com pequenos produtores e a questão principal deles era honrar o compromisso. Então, eu acho que, de uma forma geral, o pequeno produtor ele procura fazer esse tipo de diferença, né? Honrar o seu compromisso. Luiz, qual que é a tua experiência em relação a isso? De fato, primeiro, o produtor pequeno tem como principal artifício para ele conseguir se viabilizar o CPF. Então, se ele não pagar um crédito e não honrar um crédito, ele sabe que ele perde a condição de, no ano seguinte, ele ter um crédito subsidiado. Porque a inadimplência tira ele de um crédito subsidiado e ele cai na vala comum do mercado do crédito tradicional. Então, ele tem muito essa preocupação. Então, você trabalhar com o agricultor de pequeno porte, você já tem uma certa característica de alguém que já está se preocupando como é que ele vai pagar lá na frente. E essa relação de grande e pequeno, de fato, o grande, ele talvez muitas vezes, ele conhece os artifícios e os meios, os meandros que a legislação muitas vezes oportuniza para ele. Não significa que quem é grande é mal pagador, mas talvez em muitos casos ele é um conhecedor mais profundo das possibilidades que ele pode lançar mão caso frustrar o investimento dele. Então esse é o grande diferencial. Okay. Professor, o Luiz comentou sobre a diferença do crédito subsidiado e do crédito comum. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? O crédito comum é aquele que normalmente os juros são mais elevados, né? Então o mercado está oferecendo uma taxa de 10, ele tem que pagar esse 10. O subsidiado, normalmente, já o juro é menor, né? Então, normalmente são políticas que o governo insere, né, que ajuda os pequenos produtores, principalmente, a obter crédito com juros mais baratos. Então, a diferença, basicamente, é isso aí, né, em termos de subsídios. Sim. Bom, durante a disciplina, os alunos aprenderam a diferença entre o investimento fixo e o capital de giro, né? Existem diferenças nos créditos que a Cressol dá para esses dois tipos
de necessidade do produtor? Depende muito da finalidade para que se adquire o crédito, né? Um investimento fixo ele tem uma natureza, muitas vezes, de melhorar a infraestrutura daquilo que ele já está desenvolvendo. E um crédito que exige capital de giro é algo novo que ele vai inserir, que vai muito além somente da infraestrutura, mas precisa também pensar em algo, principalmente quando se trata de uma agroindústria, ele vai precisar de algo como embalagens, rótulos, então também tem que se preocupar nessa relação. Então, quando se trata de um financiamento mais fixo, é para complementar muitas vezes algo que já está sendo feito na propriedade. E para desenvolver algo novo, então tem que se preocupar também com as questões relacionadas aos complementos e não necessariamente somente ao fim da produção, né? Na sua experiência, Luiz, o cálculo de vida econômica dos equipamentos, os produtores costumam fazer? Como que a Cressol orienta as pessoas? Essa é uma grande briga que a gente faz muitas vezes com o produtor, e eu acho que os programas dos últimos tempos têm ajudado nós a avançar bastante nisso. Porque o produtor, muitas vezes, ele faz a conta do que ele pode pagar por um trator usado, mas não faz a conta de que muitas vezes o financiamento demora 10 anos. E essa lógica de 10 anos, ele tem que saber que ele tem que terminar o período de 10 anos e ter um trator ainda funcionando, usando aqui como exemplo um trator. Os programas que surgiram ultimamente, que possibilitaram ao agricultor muitas vezes pagar um pouquinho mais, mas comprar um equipamento novo. Então sim, a gente tem uma preocupação muito grande e preza muito, porque não dá para permitir que o produtor entre no endividamento para 10 ou mais anos e chegar na metade do financiamento, a máquina ou o implemento que ele adquirir já não tem mais vida útil. Então, sim, essa é uma grande preocupação e faz parte dos cálculos no momento de você desenvolver o projeto, que essa lógica matemática ela tem que estar presente até o final do financiamento. O equipamento financiado tem que ter vida útil. Você comentou da questão do trator usado ou comprar um trator novo, né? No cenário atual econômico, mudou muito assim, essa relação do produtor? Ele pode pensar em equipamentos melhores, equipamentos novos? Como é que está? Mudou bastante. Hoje existem financiamentos que possibilitam a comprar um equipamento com prazo de até 10 anos, com um período de até 3 anos de carência e com taxas de juros de no máximo a 2% ao ano. Então, o que a gente tem observado, a atividade rural ela está mais mecanizada hoje em dia do que com tração animal ou força braçal. E isso é um ganho que o produtor teve, porque eu estava esses últimos dias observando uma realidade de uma propriedade que durante um dia foi feita a silagem do milho, no outro dia já estava a máquina com a plantadeira plantando. Se fosse em tempos atrás, isso não é mais do que 20, 25 anos atrás, teria que tirar a colheita da lavoura, fazer a preparação da terra com tração animal, esperar o momento adequado, enfim, se perdia muito tempo na atividade rural por si só. Hoje não, a mecanização e a oportunidade de levar a máquina também para o pequeno produtor rural, inclusive se inseriu um time que dá para adequar muitas vezes uma safra a mais no ano em razão de não perder tempo. Então, as condições de financiamento estão adequadas, as condições de pagamento do produtor, quando trabalhado uma lógica de ele ter um projeto e fazer uma boa análise, é viável sim e tem dado muito ganho financeiro e ganho de oportunidade para os produtores fazer render mais na mesma quantidade de terra. Sim. Professor, questão da recuperação de crédito. Como que funciona isso nas instituições financeiras? Como que atualmente assim, as instituições estão trabalhando isso? Normalmente eles procuram ver o cadastro do cliente, né? Então eles procuram ver a capacidade do investidor pagar aquele financiamento. Então eles procuram, de uma forma geral, agora existe o cadastro positivo, então tem uma série de históricos que eles procuram utilizar para que esse retorno do capital aconteça, né? Então, normalmente, a inadimplência ocorre, né, de uma forma que não teve um planejamento adequado por ocasião do empréstimo. E os bancos, na forma geral, estão procurando fazer isso, né? Então, na Cressol, acho que não deve ser muito diferente. Eles querem o retorno do capital. Né? Luiz, por favor. Nós temos observado que a inadimplência não acontece porque o agricultor não pode pagar. A inadimplência já começa a partir do momento que é feita uma análise equivocada de um projeto ou de uma proposta. Então, há toda uma classificação de risco, há toda uma análise de score,
a toda uma avaliação de relacionamento interno e externo, para que a gente evite ao máximo ter que usar dos artifícios jurídicos para você cobrar uma conta. Porque daí aquilo que você teria de ganho financeiro num juro de uma operação de crédito, você gasta bem mais se você tiver que entrar na justiça, pagar advogado, sem contar o tempo que isso demora. E além dos atrapalhos que muitas vezes dá, de você ter que muitas vezes retirar o bem de um produtor, que não é esse o propósito da instituição financeira. O propósito da instituição financeira é analisar bem o momento que vem a proposta para que ela consiga receber dinheiro. A finalidade dela é vender dinheiro e não emprestar dinheiro e tomar bens em conta. Então, a análise de crédito é o fator decisivo para a diminuição da inadimplência. Sim. Luiz, temos alunos de vários estados do Brasil. E como que essa diferença regional afeta, assim, porque existem políticas que são nacionais, mas existem muitas peculiaridades de cada estado que provavelmente afetam na hora de conceder um crédito ou alguma coisa, né? Esse foi o grande desafio que o sistema Cressol enfrentou. Até o ano de 2011, nós estávamos apenas no Paraná e Santa Catarina. E já assim enfrentava uma diferença cultural bastante grande, tanto de hábitos de trabalhar quanto de cultura a ser plantadas. E isso mexe, consequentemente, com nosso portfólio de produtos para emprestar. Quando a gente expande fronteiras e vai para outros estados, esse desafio ainda é maior. Então você tem que se amarrar, muitas vezes, por meios tecnológicos. Você tem que criar um sistema que possibilite que o agricultor, no momento que vai pedir um financiamento, o analista, quando vai fazer a operação, só permita, e você cria parâmetros dentro do sistema que para aquele estado está hábil e para o outro não, para não ficar muito pessoalizado, muitas vezes, a decisão. Então, quando se trata de legislação, você coloca dentro de um parâmetro, dentro do sistema, que possibilita somente fazer a atividade compatível àquela região, àquele estado. Então, nós tivemos que investir alto em tecnologia para adequar essa realidade, para evitar que, no final das contas, a gente tivesse atrapalhos em relação a ter emprestado algo numa região que a legislação não permitia. Então, a tecnologia está muito ao nosso favor para evitar situações de descasos ou erro no momento de formalizar a operação. Tá certo. Eu agradeço a participação, Luiz. Eu que agradeço, é uma oportunidade bastante grande para poder estar aqui compartilhando essas informações com vocês e torcendo que sejam de grande valia para os nossos alunos, tanto de aperfeiçoamento quanto de especialização. Muito obrigado. Obrigado, professor Altamir. Da mesma forma, né, agradeço a presença e espero que os alunos, né, de uma forma geral, tenham aprendido algo mais e vamos estudar que a matéria não é tão difícil não, hein? Obrigado, até a próxima.